Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Apocalipse. Vamos então, vou ler aqui as passagens, vou colocar aqui os 2 primeiros versos de Apocalipse 16. Diz assim: Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma má chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eu quero passar para o pastor Igor. Nós havíamos comentado aí na live anterior acerca de termos um entendimento dessa linha temporal sobre a última semana, entender a questão dos selos, das trombetas e das taças. Como nós vamos tratar agora das taças, é sempre importante nós, aqui na fala introdutória, colocarmos para os irmãos aí que estão assistindo, onde que nós estamos nessa linha do tempo, porque nós já tratamos de selos, já tratamos de trombetas, e como que isso fica organizado nessa linha do tempo. Então, o pastor Igor fez uma apresentação aí no Preze, muito interessante, e com certeza vai ajudar bastante os irmãos aí a nos localizarmos aí nesta linha. Né, pastor? Amém, amém. Essa linha do tempo é importante por quê? Porque se a gente for ler o Apocalipse, sem essa imagem na nossa mente, sem, como é que falam, né? Quando você vai usar uma imagem, poder você fixar, né, aquilo dali. Pois é, então é isso daí, que você pensou, isso mesmo. Você vai utilizar, né, essa figura, essa imagem, vai melhorar, né, ou então vai ajudar a você fixar melhor o que está escrito, porque às vezes você só lendo, você não consegue encaixar as peças, mas você vendo, enxergando, você consegue encaixar melhor, né? Então, olha só que interessante, vamos ver aqui, ó. Deixa eu aumentar. Nós já estamos no capítulo 16, tá? Nós já estamos no capítulo 16, como disse ali o Ricardo, já foi falado sobre os selos. Apesar de nós já termos falado, né, das trombetas ali, quinta trombeta, né, sexta trombeta, e até mesmo a 7ª trombeta no capítulo 11, ele está fazendo um feedback de novo aí. Tá? Ele está voltando atrás no tempo, porque agora ele vai contabilizar. Exemplo, ele vai falar dos selos, ele vai lá, aí depois ele vai falar das trombetas, ele volta de novo. Aí ele volta e continua indo. Agora ele vai falar das taças. Ele volta mais um pouquinho para depois continuar indo. Nesse caso, quando vai falar da taça, ele não volta lá no início. Ele vai voltar na segunda metade da última semana de Daniel. Então, na segunda metade da última semana de Daniel, é que começa, então, a serem derramadas as taças. Nós já estudamos sobre a quinta trombeta. Então, já passamos por ela. Mas, nesse momento, na quinta trombeta, que se começa a lançar, então, as taças. Você veja que o movimento no céu, está lá no versículo 1, né? E eu vi vinda do santuário, já estudamos sobre o santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, porque tem os 7 anjos da trombeta e tem os 7 anjos da taça. Tá? E aí vai falar para os 7 anjos da taça: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E essas taças, elas começam a serem derramadas no ato da quinta trombeta. Tá? A gente não vai falar sobre a quinta trombeta porque já falamos, tá? Mas é só para você se situar no tempo. A quinta trombeta, por que a gente sabe que é ali, que é na quinta trombeta, né? Que é no ai, né? O primeiro ai, justamente por causa disso, porque é o primeiro ai. É o primeiro ai que a gente tem entendimento, né? Que é na quinta trombeta ali. E a gente entende também que é a partir desse momento em que as taças começam a serem lançadas. Por quê? Por que não no início da semana? Por que não
né, lá no final da primeira metade da última semana? Por que na segunda metade? Porque essas taças, a primeira delas já é para lançar sobre os que têm a marca da besta. Tá? E a marca da besta começa a vigorar na segunda metade da última semana. Então não posso pegar logo a primeira taça, ainda bem que ele colocou isso na primeira taça, né? Porque aí a gente já consegue se situar logo de primeira onde é que ela começa. Se ele bota na segunda, na terceira, a gente poderia ficar perdido. Mas como ele colocou logo na primeira taça, aí a gente já tem um ponto de partida certinho. Então esse ponto de partida, ela começa ali na segunda metade da última semana. Então veja quanta coisa tem só na quinta trombeta. Da quinta trombeta para a sexta trombeta, são derramados aqui 5 taças, gente. É um primeiro ai para valer mesmo. Mas dentro desse período aqui, da quinta para a sexta, são derramados 5 taças. A gente vai ver até onde a gente consegue estudar hoje, né? Quantas taças tem. Mas é nesse momento, nesse ínterim, tá? Quando que começa a ser lançado? Na segunda metade da última semana. A primeira taça da quinta taça ainda é a quinta trombeta. E por que é isso? Porque a gente tem a primeira taça indicando que é sobre os que tem a marca da besta, e a penúltima taça já fala sobre o Rio Eufrates. O Rio Eufrates é a sexta trombeta. Né? Então, as 6 trombetas têm que estar entre a quinta e a sexta, tem que estar ali, não pode fugir disso. A própria Bíblia já situa aonde ela está. Olha só que interessante, na quinta trombeta, que está relacionado com o primeiro ai, juntamente com as primeiras taças, aqui Apocalipse 9, verso 4, diz assim, que esses flagelos estão direcionados apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, nós começamos a discernir aí de que esses 3 ais têm um direcionamento. E com certeza, aqueles que não têm o selo de Deus, né, que vão ser atingidos. E nas taças, principalmente aqui no capítulo 16, no verso 2, está muito claro que o flagelo, as feridas, estão direcionados para aqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Então, aqueles que estão assegurados no sangue do Cordeiro, eles estão assegurados dos flagelos, do juízo, do dia da expiação. Então, faz muito sentido isso, a igreja, como reis e sacerdotes, comprados pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 5, 9 e também verso 10. São preservados dos flagelos, das pragas que são especificamente derramadas contra o povo da besta. Então, é muito, muito importante salientar de que existe um direcionamento desses flagelos. E a igreja ela é preservada, o povo de Deus é preservado desses flagelos. Eu estava até dando uma olhada aqui, que as taças ela vai cair sobre um povo rebelde, né? Quando os irmãos na semana passada, na última live que teve, no último podcast que teve, o pastor Pedro falou muito a questão do joio e do trigo. Falou da questão do joio, o joio não se dobra, e o trigo ele se curva. E sobre quem não se dobra, desce sobre ele a ira de Deus, desce sobre ele, porque não tem fruto ali para poder fazer com que ele se dobre diante do Senhor. Aí eu vi aqui um versículo que está em Provérbios, capítulo 29, o verso 1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então a gente vai ver, quando começa a descer sobre esses homens rebeldes, de dura cerviz, começa a descer sobre eles os flagelos da ira de Deus. Porque a gente pega, igual o pastor Igor tem aí esse mapa mental, a gente começa a olhar os selos, João tendo a visão de toda a plenitude do que iria acontecer. Aí vem as trombetas anunciando as 4 primeiras trombetas, anunciando e chamando o povo ao arrependimento ainda, chamando as pessoas para um conserto para com Deus.
Aí, no período dessas 4 trombetas tocando, acontece um juízo parcial da parte de Deus para com os povos, para que eles vejam que é sério o que está para acontecer ali, para que eles ainda venham a se dobrar diante de Deus, né? Aí, quando pensa que não, fecha-se então a porta e dá-se início ao primeiro ai, com as 3 últimas trombetas, junto com as taças da ira de Deus, sendo derramado então sobre aquele povo que não se dobrou diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e preferiu e amou a própria vida, aceitando então a marca da besta, aceitando então se dobrar diante da besta e da sua imagem, né? E a gente vai vendo essas coisas acontecendo e vai vendo que as pessoas hoje em dia, elas preferem a dor, ainda preferem a dor, o sofrimento, do que o arrependimento. Elas preferem permanecer no engano, no erro, na falsidade, na sua perversidade e dureza de coração. Eu vou ler aqui a primeira taça para a gente poder estar comentando. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Agora fica mais cristalina, né? Com este mapa mental que o pastor Igor trouxe, porque faz muito sentido essas feridas malignas com a 5ª trombeta, né, pastor? Onde tem aqueles escorpiões e tudo mais, né? Exatamente. E a Bíblia diz que o ataque dos escorpiões, a ferida dura 5 meses. Imagina uma dor de 5 meses. Ainda com isso, ainda tem úlcera, né? Que tem versões que diz chagas malignas. Aí tem versões que diz úlceras malignas, né? Então, diz assim, úlceras malignas atormentadoras, porque a tradução diz perniciosa, né? Perniciosa no grego é atormentadoras. Então, são úlceras malignas atormentadoras, ficam atormentando ali, né? São doenças, né? Ferida que tem no esôfago, no estômago, né? No intestino, e acaba ferindo as paredes, né? E a pessoa não consegue se alimentar direito, não consegue fazer nada, né? Porque ela tem essas dores dos intestinos. O interessante é que lá em Êxodo, no capítulo 9, no versículo 8, vai dizer assim, ó. Versículo 8 não, versículo 10, ó. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, né? Moisés e Arão, né? Moisés atirou-a para o céu e essa cinza, né, de forno tornou-se em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Ali no Egito não era apenas nos homens, era também nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então você vê que esses tumores eles estão atacando os magos, o faraó, que tem um coração endurecido, né? Está atacando todos os egípcios ali. E o que nós vemos lá em Apocalipse? Ele é para atacar todos os que têm a marca da besta, todos os que apoiam o faraó, todos os que apoiam o anticristo, né? Que o anticristo também tem os seus falsos profetas. Então, todos esses falsos cristos, olha como é que vai ser bem fácil diferenciar, né? Como é que vai ser possível enganar um falso cristo? Ele vai ficar com úlcera, porque esse falso cristo, ele está com a marca da besta, tá? Então, como é que eu vou diferenciar um profeta de Deus e um não profeta? É interessante que lá em Malaquias diz assim, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e que não serve. Então, ali no Egito ficou muito bem evidenciado quem era e quem não era. Você via Moisés e Arão, até aquele momento as duas testemunhas, dentro, né, do Egito, não pegando praga neles, igualmente aos filhos de Israel. Aí você olha para o povo do Egito, está todo mundo pegando praga, todo mundo sendo atacado, todo mundo ficando doente. Nesse momento, na última semana de Daniel, vai acontecer a mesma coisa. É por isso que diz que, se possível for,
iria enganar até os escolhidos. Porque é muita apostasia a pessoa se dobrar diante de alguém que está na cara que ela tem úlcera, que está na cara que ela está doente, que está na cara que ela está cheia de chaga. E você está vendo um filho de Deus ali que não tem nada disso, porque o propósito das taças e das trombetas é justamente para diferenciar um do outro. Você está no meio de gente que está com chaga, que está com doença perniciosa, né? E você está lá ileso. E assim como Moisés e Arão também lá no Egito, profetizando para Faraó, a respeito do juízo de Deus que desceria, para cada coisa que no começo eles apresentavam, os profetas de Faraó, os sacerdotes de Faraó iam lá e faziam a mesma coisa. E agora, eles estão diante, quando chega essa chaga do pó de cinza que Moisés joga e se transforma em úlceras neles, chega ao ponto assim, não tem como mais. A gente não tem mais para onde fugir, não tem como a gente mostrar aqui e fazer aparecer úlcera como ele está fazendo. E é a mesma coisa que vai acontecer agora nas taças. Vai chegar um ponto em que o falso profeta não vai mais conseguir continuar enganando as pessoas pelo fato de que eles não vão saber como identificar e fazer os mesmos sinais que as duas testemunhas pregando a palavra vão estar fazendo. Porque aqui o ministério das duas testemunhas ainda está em continuidade, né? Porque o que faz encher as taças da ira de Deus? É que começa a metade da última semana, a última metade, o anticristo sai matando as testemunhas do Senhor e o sangue desses mártires sendo derramado transborda as taças, faz transbordar o cálice da ira de Deus. E diz aqui no profeta Naum, capítulo 1, versículo 6, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Aí a gente vê também o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Colossenses, capítulo 3, verso 5, né? Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, olha aí, o homem de dura cerviz que vive na desobediência e as taças do furor da ira de Deus começando a descer sobre eles. Por quê? Porque começaram a derramar o sangue das duas testemunhas. Na primeira metade da semana, eles não fazem nada contra as duas testemunhas. Mas já no começo da segunda metade, eles começam a perseguir e a matar as duas testemunhas. E isso faz com que a ira de Deus se acenda contra eles. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto. Então, irmãos, eu ouvi uma certa feita um estudo dado por um determinado pastor, e ele fala assim, que é impossível isso aqui acontecer em sua totalidade. A gente vê que nas trombetas, quando elas estão sendo tocadas ali, apenas a terça parte do mar é ferida. Mas agora aqui, com o derramar dessa taça, se completa em uma plenitude, né? E eu ouvi esse determinado pastor falando que isso aqui é uma linguagem alegórica, porque é impossível isso aqui acontecer no mar inteiro. Porém, eu falo diferente. Não é impossível. É possível, porque nós não podemos limitar o poder e a majestade do nosso Deus. E olha só para os nossos mares hoje, a quantidade de poluentes que tem sido derramado neles. Agora imagina, quando então descer sobre o mar essa taça da ira de Deus e ferir então 100% das águas, de maneira que não vai ter como o povo da besta continuar nem produzindo energia, porque os poderes dessa terra, assim como lá no Egito, vão estar sendo abalados, né? E hoje nós vemos fontes renováveis de energia sendo usadas pelo movimento das ondas. Nós vemos que hoje uma grande fonte de alimentos é tirada do oceano, é tirada do mar. Então Deus vai ferir de modo com que eles não tenham como nem tirar o sal da água para beber. Não vai ter como eles tirar nem o sal da água para beber. Deus vai ferir de uma tal maneira que
vai ficar escasso o alimento que o mar produz, vai parar de ter. Energia também que o mar produz, porque o mar vai estar totalmente tomado de peixes mortos, boiando sobre a água, né? Transformado em sangue. A procura de comida para os não marcados vai ser muito grande. E realmente vai ser cobrado taxas para ou a pessoa compra ou ela morre de fome. Então ela terá que comprar. Só que vai deter alimentação nesse momento, já que outras taxas vão ser lançadas, várias trombetas já tocaram, mexendo em todo o ecossistema. Quem é que vai deter ali a produção de alimento, ainda que não seja 100% natural? O sistema. O sistema vai deter. A pessoa não vai ter como chegar, eu vou me esconder lá na Antártida, porque lá eu vou pescar tranquilo, o anticristo não vai me atingir. Não adianta, vai pegar todo o sistema, vai pegar todo o mar, vai pegar tudo. Né? A pessoa não adianta querer se esconder. Eu vou comprar um monte de semente, né, para poder plantar. Não adianta, a Bíblia diz bem claro, você vai para o deserto e eu vou prover o sustento. Sou eu que vou prover. Vai lá para o deserto. Você já viu plantação no deserto lá para o povo de Israel? Não tem plantação no deserto no povo de Israel. Não tem. Né? Ou eles esperavam a água sair da rocha e o maná caiu do céu, então nada feito. Né? Tinha que aguardar. Então, é 100% dependência de Deus. 100%. E as pessoas que tentarem fazer isso por força própria não vão conseguir. O pouco de comida que vai restar, quem é que vai ser o detentor dessa comida aí? O sistema do anticristo. Por quê? A natureza foi toda corrompida, né? E aí agora o anticristo vai deter a alimentação, vai deter tudo isso daí. E como é que eles vão fazer para poder comer? Só tem uma saída, né? Ou você fica à margem da sociedade e vai mendigar, ou você adere ao sistema usando a marca da besta, e aí você vai poder, mesmo que com pouco recurso, pelo menos não vai morrer de fome. Você vai poder comprar e vender, né? Agora, os que não têm a marca da besta, esses, Deus está dando a provisão, né? Então, olha como que realmente Deus está montando um palco para forçar a pessoa, né? Basicamente, ou sou eu ou é o diabo, você escolhe. Não tem mais meio termo, não tem mais que empurrar com a barriga. Já foi-se essa época. Agora é tudo ou nada. Não tem mais meio termo. Ou é de Deus ou não é de Deus. Aquele traz Apocalipse. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda, né? Um importante soldado aí do século passado dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, que ele disse o seguinte, uma frase que ficou bem marcada aí entre os militares: quem dominar o mar, domina o mundo. Ele disse isso. E, de fato, quem entende de geopolítica, essas questões todas militares, principalmente, percebe que este domínio dos mares faz muita diferença no poderio bélico de uma nação. Então, isso evidencia o quanto que os mares têm uma importância neste mundo para as nações. E faz muito sentido olhar por este prisma, porque nós olhamos nas Escrituras esta evidência dos comércios marítimos. Nós olhamos nos profetas, olhamos no próprio livro de Apocalipse, quando vai tratar do juízo sobre a grande prostituta, a grande Babilônia, essa questão, essa associação do domínio mundial, da manipulação da grande Babilônia, relacionando com o domínio que ocorre nos mares, com os mercadores, né? O Apocalipse 18 mesmo, ele traz essa seguinte alegoria aqui, ó. Apocalipse 18, a partir do verso 11, diz assim, ó: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Aqui fala diversas mercadorias, ouro, prata, pedras preciosas. E mais à frente vai falar assim, ó, todo piloto, todo que navega em naus, todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E aí o Senhor vai relatando o juízo
sobre a Grande Babilônia. Ela também vai relacionar com os instrumentos musicais que têm um poder de entorpecer as suas vítimas. A música tem essa questão toda, Pastor Klaus, na área da música, né, entende um pouco sobre essa questão. Esse poder de entorpecimento vai associar muito com as feitiçarias da Grande Babilônia, as manipulações espirituais que ocorrem. E o Senhor vai declarar o seguinte: porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Quando a gente fala aqui de piloto, navega em naus, todo marinheiro, aqui no Apocalipse 18, é um gancho para que nós possamos analisar lá nos profetas. E nós encontramos passagens nos profetas que vai relacionar essa ação de manipulação espiritual da Grande Babilônia com aquilo que já aconteceu antigamente, nas palavras dos profetas. Por exemplo, né, Ezequiel 27, ele trata muito sobre a lamentação contra Tiro. E aqui diz o seguinte, ó: diz a Tiro, que habita nas entradas do mar, negocia com os povos de muitas ilhas. Assim diz o Senhor: tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Para mim, já é uma palavra profética que vai já fazer um gancho. Sou perfeita em formosura. Associando com a Grande Babilônia, existia um cenário histórico ali naquela região, mas tudo isso para nos auxiliar no entendimento do que vai acontecer nos dias vindouros, onde a Grande Babilônia, a grande cidade, um sistema mundial de manipulação sobre todas as áreas deste mundo, não envolvendo somente comércio marítimo, mas qualquer forma que possa ali manipular a humanidade. E mais à frente diz assim, ó: as tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os pilotos, olha só o gancho, o Apocalipse 18, que consertava suas fendas, fazia os teus negócios, os teus soldados, juntamente com a tua companhia, que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos pilotos, tremerão aos rebaldes. E continuando assim, ó: e farão ouvir a sua voz sobre ti, gritarão amargamente, palavra-chave que conecta com Apocalipse 18, lançarão pó sobre as suas cabeças, cinzas, e chorarão sobre ti com amargura de alma e com amarga lamentação. Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, partastes a muitos povos. E no tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios com a tua companhia. Quando a gente vê a totalidade dos mares sendo afligidos com sangue, com certeza, para a Grande Babilônia, isso será um grande juízo, né? E o Senhor vai demonstrar a sua justiça conforme já declarado através aí dos profetas. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, santo és, porque julgaste estas coisas. Isto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira taça, ela vem justamente para fazer isso aqui, ó. Cadê, ó? Derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, antes era um terço. Agora tudo se tornou em sangue. Então, gente, realmente a igreja ela está trazendo juízo para o mundo. Está trazendo juízo para o mundo. O mundo vai passar por um processo de colapso muito grande, financeiro, alimentação, tá? Porque nós estamos acabando com o Império da Besta. O Império da Besta, qual a proposta dela? É paz e segurança, é maravilha, né? Nós vamos te dar do bom e do melhor. Vamos acabar com os filhos de Deus, porque são os filhos de Deus que fizeram
todas essas mazelas aí no mundo. Então, a gente matando os filhos de Deus, a gente soluciona o problema do mundo. Só que não. Quanto mais eles matam, mais juízo vem. Então, eles estão desesperados, a tal ponto de mais na frente eles fazerem o quê? Convocar exércitos para acabar com Jerusalém e acabar com os santos. Porque eles têm a plena convicção de que nós, como os profetas, nós é que estamos sendo os causadores de tudo isso daí. Então, a terceira taça é uma taça significativa, porque ela vai dar uma, não vou dizer que é a pá de cal, porque é só a terceira taça, né? Mas ela vai causar um estrago muito grande no planeta Terra. E é disso aí que tem muita gente que está querendo fugir, né? Os caras lendo isso daí e falam assim, meu Deus do céu, eu não quero ficar aqui, eu quero ir morar no céu, né? Mas a proposta é justamente essa, né? É você ficar aqui na Terra sendo luz, não escapar, né? É ser luz em meio às trevas. Quem está ocasionando isso é o próprio povo de Deus. Somos nós profetizando isso daí. Nós estamos fazendo isso como fez Moisés, né? Então você veja a honra que Deus está dando para a igreja, né? Isso é uma honra, né? Nós temos os Moisés da época, o Elias da época. Então, assim como o faraó endureceu o coração contra Moisés e Elias, Jezabel endureceu o coração contra Moisés e Arão. Jezabel endureceu o coração contra Elias, o anticristo vai endurecer o coração também, não tem outra saída, ele vai endurecer até blasfemar diante de Deus no tribunal de Cristo, né? Então ele vai estar com o coração endurecido a eternidade toda. Mas o fato é que nós somos os causadores disso. E a Bíblia afirma isso em Apocalipse capítulo 11, dizendo: esses são os que estão perturbando a terra. Eles estão perturbando a terra, né? Então, nossa, é uma honra poder perturbar a terra, né? É uma honra ser o causador desse juízo, né? É uma honra você ser aquele que profetiza e as coisas acontecem, né? Isso só vai ocorrer por quê? Porque a igreja entrou numa dimensão espiritual de chuva serôdia, de plenitude, né? Então, gente, não pasmem, o livro do Apocalipse não é um livro para a gente ter medo, né? O pessoal tem medo do Apocalipse, o pessoal não gosta de Apocalipse. Não, toda aquela conjuntura ruim é para os ímpios. A igreja está de vento em polpa, né? Aqui na terra, andando gloriosamente e cheio de autoridade e poder. A igreja é triunfante, né? Aí sim, né? A igreja triunfante, como diz lá Agostinho, só que ele colocou no tempo errado, né? A igreja triunfante e retumbante sobre a terra. Só que ele colocou para o tempo errado, ele colocou o milênio para hoje. Não, o milênio é para hoje. Mas a igreja hoje anda vitoriosa, retumbante, ainda nesse mundo, mas numa dimensão espiritual como nunca, nem os apóstolos andaram nessa dimensão, né? E aí, quer dizer, é um momento para que nós venhamos a olhar tudo isso aí, essas profecias, e vermos que o que está acontecendo, o que é isso? O que é isso que está acontecendo no mundo? O que é isso? Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Aleluia. Isso aí isso é preparar o caminho do Senhor. Nós estamos ali preparando, né? Estamos preparando tudo, né? Deixando o mundo daquele jeito para Jesus vir e dar a pá de cal, né? Então, isso é maravilhoso. E o povo de Deus, e geralmente a pessoa fica aflita, né? Não vai ter mais nada. Mas, na verdade, o Senhor vai estar cuidando do seu povo no deserto, né? Nessa segunda metade da semana, vai ter um povo fiel, né? No qual o Senhor vai encaminhar para o deserto. Aí me fez lembrar aqui de Isaías 43, está escrito assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo, né? E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aí vem mais para frente aqui, vem o slogan do canal ID do Pastor Pedro: vós sois minhas testemunhas. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O Senhor vai requerer do seu povo fidelidade, emuná, no hebraico, fé, né? Então, faz muito sentido
o Senhor requerer do seu povo essa dependência total do Senhor. Em meio a um cataclisma mundial em que os ímpios vão sofrer por falta de fontes de água da terceira taça, o Senhor vai cuidar do seu povo no deserto. Aqui diz, ó, ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Diante de um juízo contra os ímpios, ninguém vai escapar. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. No verso 18 aqui, ó. Não lembro somente das coisas passadas, nem das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, algo vindouro, sairá à luz. Vocês não estão percebendo? Infelizmente, muitos não conseguem enxergar essa realidade vindoura, né? Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Então, tem um cuidado do Senhor aqui, ó. Porque porém águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. O Senhor vai cuidar dos seus. Aleluia. É tremendo, porque a gente volta lá no Egito e a gente vê que quem ficou sem água foi só o povo do Egito. O povo de Israel tinha água. As cumbucas de água do povo do Egito, como o pastor Igor mesmo falou, se transformava em sangue também. A gente vê isso lá na palavra, lá em Êxodo, capítulo Êxodo 7, né, do 17 em diante. Aí, por que as pessoas... É incrível essa questão de querer, bem na hora em que Deus vai manifestar a sua glória na vida da igreja, diante desse mundo perverso que perseguiu, que afrontou. Onde que está o seu Deus? Você não disse que ele vai vir? Você não disse que ele vai vir cobrar o juízo? Cadê esse Deus seu? Esse Deus seu não vem mais, não. Aí Deus vai encher as suas testemunhas com a sua autoridade. E para eles terá comida, para eles terá água. Não vai ser fácil, né? Como o pastor Pedro muitas vezes diz, é o tete a tete com Deus, né? E assim como Corá pereceu e ficou pelo deserto, a gente vai ter também os filhos de Corá em nosso meio. Infelizmente vai ter. Mas o que está acontecendo hoje, nesse exato momento, para as pessoas que ouvirem essa mensagem que nós estamos transmitindo aqui? Eu imagino assim, se hoje nós estamos anunciando o evangelho do reino e falando arrependei-vos, porque o reino do céu é vindouro, está chegando o reino do céu, já podemos ver o reino do céu, mas para você ver, você tem que se arrepender, e para entrar no reino, você tem que nascer de novo e abandonar as más obras. No dia das duas testemunhas, o que nós vamos estar falando? Arrependei-vos, porque o juízo de Deus é chegado. E a prova de que o juízo de Deus está chegando é que vocês hoje estão bebendo águas amargas. Mas quando vier o verdadeiro juízo, não haverá nem águas amargas para você beber, porque todas as fontes das águas se tornarão em sangue. Então se convertam dos seus maus caminhos e entrem enquanto ainda há chance de entrar pela porta, porque quando ela fechar não terá mais jeito. E vamos interagindo, porque é muito importante, irmãos, essa unidade. Eu friso também muito sobre isso, sobre a unidade. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque o Senhor vai trabalhar nesta unidade. É na unidade, no partir do pão, na comunhão, no ajudar um ao outro, nas dores, nas adversidades, que o povo de Deus vai crescendo em graça, em conhecimento e na maturidade. Então, existe um trabalhar do Senhor, existe um propósito nessa unidade. Então, louvado seja Deus aí pela vida do pastor Klaus, né? Estamos crescendo aí nesta caminhada, né? Aprendendo muito, muito, muito mesmo, com cada um que está aí comentando, compartilhando os estudos. E aí, juntamente com o pastor Igor, o pastor Pedro, os demais pastores aí, irmãos dos grupos, eu acredito, irmãos, que muita coisa o Senhor vai fazer nesses dias e também nos dias vindouros. O Senhor vai expandir, alargar as tendas aí, para que o evangelho genuíno do reino seja aí propagado nos quatro cantos deste mundo. Não estou falando só do Brasil, não. Vai alcançar a muitos povos e nações, irmãos. Eu creio nisso, porque estamos buscando o Senhor para que este evangelho seja restaurado plenamente, porque está na palavra.
Então, se estamos nos posicionando para que essa palavra se cumpra, eu creio que o Senhor vai fazer com que possamos, né, avançar cada vez mais neste propósito. Então, muito obrigado a todos neste podcast, gratidão aos pastores, e eu tenho certeza que no próximo podcast vamos tratar aí das próximas taças. O irmão Wagner Ombros estará conosco, e aí vai ser uma bênção. Vamos chegar até o capítulo 22 aí, se Deus quiser. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.